segundo a tua graça e sabedoria, e abre o coração, o entendimento de cada um que está nesse templo hoje, para compreender a tua palavra, Pai. Que ela venha a ser transformadora, que através da tua palavra nossa vida seja transformada. Eu oro, Senhor, por mim e por cada um que está nesse templo hoje, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. A mensagem de hoje ela tem como tema mantendo a dependência de Deus. Nós precisamos viver debaixo da dependência de Deus. E há algumas semanas que eu venho refletindo na vida de um dos reis de Israel. E é um rei que iniciou o seu reinado debaixo do temor de Deus, viveu na dependência de Deus, mas num dado momento da história da sua vida ele se engrandeceu, ele achou que ele não precisava mais de Deus, e o seu reinado veio a cair. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 26, e nós vamos conhecer um pouco da história do rei Uzias de Judá. Segunda Crônicas, capítulo 26. Eu vou estar lendo o versículo 1 ao versículo 23, ou seja, todo o capítulo 26. Por isso eu peço a sua atenção, que você não deixe o teu pensamento vagar, mas que você acompanhe a leitura, um pedacinho da história da vida do rei Uzias. Diz assim a palavra de Deus: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei no lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos ele reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate e de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias de homens valentes era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e canto das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas havendo já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus.
porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, ó Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas somente aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Sai do santuário, porque transgrediste, nem isso será honra para a tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que ele estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Morreu Uzias, descansou com seus pais, e o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui está uma parte da história de Israel, da parte histórica da nação, mais propriamente da nação de Judá. O rei Uzias, amados, ele foi um dos maiores reis de Judá. Eu posso dizer que depois que Salomão reinou, depois que houve a divisão dos dois reinos entre Judá e Israel, quando se tornou duas nações, o rei Uzias foi o maior dos reis após Salomão. E a história de Uzias começa de uma maneira trágica, porque o seu pai Amazias havia sido assassinado à conspiração. E com apenas 16 anos de idade, ele era jovem, adolescente, ele teve que assumir o trono. Logicamente, durante os anos da sua adolescência, da sua mocidade, ele foi auxiliado. E normalmente, os jovens reis eram auxiliados por sacerdotes. Eles recebiam orientação espiritual e orientação administrativa para governar o reino. E assim foi o começo do reinado de Uzias. Ele foi um dos reis mais importantes e mais queridos da nação de Judá, a ponto de que Isaías, no capítulo 6, versículo 1, narra a importância que foi o ano da morte do rei Uzias. Ele relaciona a morte do rei Uzias com o ano em que ele teve um encontro, em que ele viu a glória de Deus, em que ele teve o seu chamado. Então Uzias foi um rei que ficou no coração do povo. Ele reinou 52 anos sobre Judá. Só teve um rei que reinou mais que ele, que foi o terror, que foi Manassés, que reinou 55 anos. Então Uzias foi aquele homem que começou a reinar, que cresceu, que ganhou a simpatia do povo, que começou a fazer obras para o povo, que foi um governante que fortaleceu a nação, que fez prosperar o povo. E esse homem, a sua vida, ela ficou dividida em duas partes. Uma parte que foi o tempo em que ele buscou o Senhor e o Senhor o fez prosperar. E esse foi o maior tempo da sua vida. Mas uma parte, que é a segunda parte da vida dele, em que ele exaltou-se e se afastou do Senhor. Então ele vai do auge à decadência. E nós queremos trazer como exemplo a vida desse rei, para que nós, nos dias de hoje, não venhamos a experimentar a decadência que esse homem experimentou na vida dele, por causa de um determinado tipo de pecado, que pode levar qualquer ser humano do auge à decadência, que é quando nós achamos que podemos andar pela nossa própria conta. Quando o orgulho sobe ao nosso coração e a soberba toma conta da nossa vida. Então, quando isso acontece, nós deixamos o lugar alto onde Deus nos estabeleceu e nós vamos experimentar os lugares baixos. Nós vamos decaindo até ao ponto de às vezes não sobrar nada.
Foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Eu quero que os irmãos acompanhem alguns versículos. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 26 de Uzias. O versículo de número 5 é um versículo chave na história do rei Uzias, porque diz assim: que Uzias, ainda jovem, propôs-se a buscar a Deus. O que é quando nós nos propomos a buscar a Deus? Num determinado momento da nossa vida, cada um de nós passou por essa experiência e temos passado. Um momento em que nós não vemos alternativa senão em Deus. A exemplo de Salomão, Uzias era jovem e estava começando a reinar. Ele se propôs no seu coração. Ele tomou uma decisão. Ele fez um posicionamento. Ele decidiu-se buscar a Deus. Ele decidiu-se tomar decisões segundo a vontade de Deus. Ele fez um propósito na sua vida, de que cada passo que ele desse daí em diante, ele buscaria direção em Deus. Então o versículo 5 diz assim: que Uzias propôs-se a buscar a Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha a receita para a prosperidade na tua vida. Nos dias em que ele se propôs a buscar o Senhor, quem é que o fez prosperar? Deus. Deus o fez prosperar, porque ele se propôs a buscar ao Senhor. Veja por quantos anos ele buscou o Senhor. Foram muitos anos. Porque se nós acompanharmos com detalhe a história da vida do rei Uzias, você vai ver que ele fez muitas e grandes obras na nação de Israel. Obras que não eram possíveis de serem feitas num curto espaço de tempo. Então aquele homem, por muitos anos da sua vida, foi um homem temente a Deus. Durante grande parte da sua vida, ele foi um homem que observava os preceitos de Deus. O começo do livro diz que ele seguiu o caminho do seu pai, que também temia a Deus. Embora seu pai também cometeu o mesmo erro, temeu a Deus até um determinado momento da vida e depois cedeu às idolatrias, o que acabou causando a morte do seu pai. Então note, amados, que a situação de alguém que conhece a Deus, que experimenta de Deus e se afasta de Deus, se torna uma situação trágica. Se torna uma situação de perigo quando nós conhecemos a Deus, conhecemos os princípios de Deus, experimentamos das bênçãos de Deus, desfrutamos da prosperidade na nossa vida, e num determinado momento a gente começa a relaxar e abandonar e a colocar de lado em segundo plano o nosso relacionamento com Deus. De uma hora para outra as coisas podem ruir, como aconteceu com a vida do pai de Uzias e como aconteceu com a vida do rei Uzias. Veja porque Uzias se tornou um rei querido, um homem que todos admiravam na nação de Judá. O versículo 6 começa dizendo que ele saiu e ele venceu batalhas e conquistou territórios. Que povo que não gostaria de um rei que sai para a batalha, que vence inimigos e que conquista territórios. Notem que o contexto que as nações viviam na época é bem diferente de hoje. Havia briga por um pedaço de terra. Não havia território delimitado. Se uma nação se enfraquecia, uma mais forte vinha e tomava o lugar. Essa batalha reflete muito o que existe na nossa própria vida. Quando nós nos enfraquecemos, o diabo começa a tomar espaço. Quando nós relaxamos o nosso relacionamento com Deus, o inimigo encontra portas abertas por onde ele pode causar prejuízo nas nossas vidas. Uzias foi um rei que começou a conquistar território, tomar território do inimigo e agregar o território de Judá. Conquistou cidades, venceu batalhas de inimigos que viviam durante anos assolando o seu povo, os filisteus, os arábios e outros inimigos como os amonitas. Nem chegaram a ser vencidos, se renderam antes de que houvesse batalha, se tornaram países que pagavam impostos a Judá. Então notem como esse rei passou a ser querido do povo, um rei vitorioso, um rei que obtinha
conquistas, que começou a enriquecer a sua nação, e a nação começou a prosperar. Uzias era um homem empreendedor, amados. Olha o versículo 9, ele começou a edificar, construir cidades, fortalecer a capital, levantou torres ao redor da cidade de Jerusalém, fortificou as portas da cidade. As cidades não eram como hoje, as cidades eram cercadas de muros, principalmente as capitais. Uzias fortaleceu toda a proteção em volta da cidade de Jerusalém, colocou torres, fortaleceu cidades importantes da nação. Ele era um homem empreendedor. Uzias fez a nação prosperar. Ele abriu poços nos desertos, cavou muitas cisternas e proveu água para os agricultores e para os criadores de gado. A palavra diz aqui que ele era amigo da agricultura. Ele era um homem que tinha visão. Ele sabia que uma nação para crescer precisava plantar, precisava colher. Ele não obteve a riqueza e ficou só para ele. Ele fez com que o povo prosperasse também. Mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje na nossa nação. Um momento de prosperidade. Um momento onde o povo tem tido oportunidades. Não sei por quanto tempo ainda, mas a nação brasileira está vivendo um bom momento econômico. Tanto é que o Lula conseguiu fazer com que a Dilma fosse eleita. E provavelmente ele até volte ao governo. Porque foi um trabalhar que de alguma forma, com críticas ou sem críticas, ele fez com que a nação prosperasse. Apesar de todas as corrupções. Mas a gente volta aqui para a história do rei Uzias. Ele fez a nação de Judá ser conhecida das outras nações. Assim como o Brasil também tem sido conhecido lá fora. Judá se tornou tão conhecida das nações que as nações vizinhas começaram a procurar para fazer alianças para que não sofressem consequências de repente de guerras. A palavra diz que Uzias se tornou um homem conhecido. Então imagine o que ele fez. Ganhou territórios, fortaleceu cidades, investiu na agricultura, na pecuária. Que nação que não gosta de um rei que faça isso? E ainda mais, ele fortaleceu um exército. O povo, além de ter trabalho, alimento, prosperidade, ainda estava debaixo de uma segurança de um exército nacional. O exército de Uzias era composto por 2.600 líderes militares, era uma tropa de elite. Esses 2.600 líderes estavam distribuídos, coordenando um exército de 307.500 homens. A contagem do exército não eram homens qualquer, a palavra chama de homens valentes, homens destros, capacitados para a batalha. Não era pegar simplesmente um cidadão e dar uma arma na mão dele. Não, eram homens treinados para a guerra. Esse era o exército que o rei Uzias conseguiu ter no auge do seu poderio militar. A palavra diz: debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500. E mais ainda, amados, Uzias tinha um exército equipado. De acordo com a tecnologia da sua época, o seu exército se tornou um dos mais bem equipados. Versículo 14 diz que ele preparou escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas. E mais ainda, amados, Uzias tinha uma indústria bélica dentro de Jerusalém. Que nação que fez isso na época dele? Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, máquinas de guerra, instrumentos que não existiam antes. Colocou sobre as muralhas de Jerusalém aparelhos que lançavam pedras, que nós conhecemos como catapultas, flechas que eram lançadas a grandes distâncias. Não era mais só o arco que os homens tinham. Ele inventou ali, os homens peritos inventaram instrumentos que lançavam as flechas a distância maiores. Então imagina como que o povo de Judá se sentiu protegido. Nesse reinado do rei Uzias, como que o povo passou a se sentir bem. Em tudo ele prosperou, enquanto buscou a Deus.
Então essa é a primeira parte da história do rei Uzias. Infelizmente, acontece algo num determinado momento da história do rei Uzias, que todo o tempo de prosperidade e de bênção foi revertido por um tempo de derrota, um tempo de abatimento, a ponto dele ter sido lançado fora até mesmo da casa de Deus. Por que isso aconteceu com o rei Uzias? O versículo 15 e 16, o finalzinho do versículo 15 diz assim: divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Por quem? Por Deus. Até que se tornou forte. Versículo 16: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Chega um determinado momento da história desse homem, em que ele olha para tudo que ele fez, para tudo que ele construiu, para tudo que ele adquiriu de conhecimento, de sabedoria. Ele olha e ele diz: eu fiz com a minha própria mão. Ele exaltou-se no seu coração. Ele achou que ele já estava acima de todas as circunstâncias. Amados, esse é o grande perigo, que quando nós passamos um período da nossa vida e começamos a conquistar as nossas conquistas, os nossos sonhos, os nossos projetos, Deus nos faz prosperar, Deus começa a abrir os caminhos e nós vamos galgando degraus e mais degraus. E se nós não tivermos sabedoria para entender que tudo isso provém de Deus, da dependência de Deus, nós podemos cair como caiu o rei Uzias. Por mais que você tenha prosperado, se hoje você está no auge da tua carreira, você precisa compreender que quem te colocou nesse lugar foi o Senhor Deus. Quem abriu as portas e te deu capacitação para o trabalho foi o Senhor Deus. Quem te deu capacidade intelectual foi o Senhor Deus. Se hoje você realiza um sonho, é porque Deus tem abrido os teus caminhos. Nós jamais podemos perder a visão da nossa dependência de Deus. Porque no momento em que nós perdemos a visão da nossa dependência de Deus, ainda que por um tempo aparentemente as coisas permaneçam bem, de repente as coisas podem se inverter. E às vezes não precisa nem ser tão grande, nem tão rico como foi o rei Uzias. Tem gente que se exalta porque subiu um degrauzinho só, já está batendo no peito. Já ouviu falar daquelas pessoas que conseguem fazer discurso em cima de uma gilete? A pessoa mal deu um passo, mal começou uma carreira, já está se achando. Isso é o primeiro passo para a queda. Provérbios 16, versículo 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. A soberba, o orgulho vem antes da ruína e a altivez de espírito vem antes da queda. O fato mais grave que o rei Uzias cometeu está narrado nesse texto que nós lemos. Ele se achou tanto que ele quis tomar o lugar do sacerdote de Deus. Naquela época havia sido estabelecido por Deus um rito para a adoração no templo. E no lugar santo, somente os sacerdotes podiam entrar para queimar incenso, para oferecer a Deus ofertas que, após queimadas, o aroma delas era suave e agradável a Deus. Era uma oferta simbólica. E Uzias toma o lugar dos sacerdotes. Ele ultrapassa o átrio, ele entra no lugar santo com o incensário na mão, chega diante do altar que só o sumo sacerdote podia se colocar, e ele começa a querer ali a oferecer incenso. Alguém corre, avisa os sacerdotes e aparece ali o sumo sacerdote, mais 80 sacerdotes, homens de firmeza que resistem àquele ato de imprudência do rei. Homens que apontaram para o rei o seu pecado, que tiveram coragem de dizer: ó rei Uzias, a ti não compete fazer isso, somente aos sacerdotes que são da descendência de Arão. Portanto, sai desse lugar.
Eles avisaram o rei do seu erro, do pecado que ele estava cometendo, do ultraje que ele estava fazendo diante de Deus. Mas sabe qual foi a atitude do rei? Sabe como um coração orgulhoso reage quando alguém vem e mostra o erro? Indignação. Uzias ficou indignado com aqueles homens que vieram alertar do grande erro que ele estava cometendo. E quando ele levantou a mão também contra os homens, Deus entrou e agiu e feriu ele com uma lepra na testa. Começou uma ferida de lepra, uma ferida na testa dele. E na nação de Israel jamais um leproso poderia ficar dentro do templo de Deus. Imediatamente os sacerdotes pegaram Uzias e o arrancaram daquele lugar, e ele próprio foi, porque ele reconheceu que Deus o havia ferido. O leproso não podia mais conviver na sociedade, porque a lepra era uma doença contagiosa que podia matar todos os que tivessem contato. Não existia nenhum tipo de antibiótico, nenhum tratamento médico com a lepra. Os leprosos eram colocados em casas separadas quando eram nobres, no caso como Uzias, ou eram colocados à margem da cidade, nas periferias, fora dos muros da cidade, se tornavam andarilhos quando eram pessoas do meio do povo. Não havia cura para a lepra. Amados, aqui tem uma lição profunda para as nossas vidas. Quantas vezes, eu posso dizer que muitas vezes, eu, a pastora, alguns presbíteros já passaram pela experiência difícil de você ter que chegar em um irmão, em um membro, em uma pessoa que faz parte da igreja, que necessita que alguém abra os olhos dela para as coisas erradas que ela está vivendo, para o caminho escorregadio que ela está andando. Essa é uma das partes mais difíceis do pastorado. A gente precisa orar muito antes, criar coragem, chegar na casa de alguém, bater a porta e dizer: olha, filho, filha, abre os teus olhos, porque o caminho que você está indo é um caminho escorregadio e pode as coisas começarem a dar errado. Sabe qual que é a maior reação que as pessoas têm? Indignação. São poucos os que ouvem os conselhos, que agradecem e aceitam e passam a acertar a sua vida. A maioria das vezes se volta contra nós. As pessoas ficam indignadas a ponto de dizer: mas quem é o pastor para entrar na minha casa e dizer que eu estou vivendo errado? Quem é o irmão para me apontar o erro? A palavra de Deus manda que nós que estamos conscientes, que nós sejamos aqueles que avisam em amor os nossos irmãos da fé que estão caminhando por terrenos escorregadios. E que se nós não quisermos isso, Deus vai cobrar de nós. Então é uma parte que não é só do pastor, dos presbíteros, é também entre os irmãos, porque muitas coisas nós nem sequer ficamos sabendo. Mas de repente você sabe do irmão que está dando um passo no caminho escorregadio, e você deve alertá-lo em amor e guardar isso só para você. Isso faz parte do corpo de Cristo. O rei Uzias resistiu e acabou sofrendo uma consequência gravíssima. Por causa da sua soberba, do seu orgulho, ele não aceitou que ele fosse corrigido. E quando ele resistiu aos sacerdotes e ao ato infame que ele estava fazendo dentro do templo do Senhor, o Senhor o feriu. Ele precisou ser lançado fora. E Uzias tornou-se leproso, dentro ainda da casa de Deus e junto ao altar do incenso. Ele estava impuro dentro da casa de Deus. A lepra significava impureza. Não é só o orgulho que nos afasta de Deus. As nossas desobediências nos afastam de Deus. Todas as vezes que conhecemos os princípios de Deus e não praticamos, nós estamos agindo com orgulho próprio. Nós estamos agindo com justiça própria, querendo justificar os nossos atos diante de Deus, quando nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo está errado, mas a gente quer tapar com uma peneira, esconder e colocar lá um motivo até justo, justificável diante de Deus. Mas o Senhor conhece. Então, quando a palavra de repreensão às vezes vem sobre a nossa vida,
Aquele que é ensinável, ele não resiste à repreensão. Ele ouve, ele reflete e ele muda de atitude. Esse é o caminho para ser curado. O contrário acontece quando a pessoa resiste, se fecha, se afasta e se isola. E se afasta de todo mundo. E se coloca como uma coitada, um coitado, uma vítima das situações. Essa pessoa não vai conseguir conserto na vida. Ela vai prolongar um tempo de penúria. Porque ao invés de buscar, ela se afastou ainda mais. Então, amados, que a vida do rei Uzias, ela seja para nós hoje um exemplo de como agir diante de Deus. Precisou que o governo fosse entregue ao filho antes do tempo. O filho de Uzias precisou exercer algo que ele não estava preparado ainda para exercer. Comprometeu até a descendência de Uzias do seu pecado, do seu erro. E era tão evidente que Uzias não deveria agir assim, amados. Há uma curiosidade que envolve os nomes da família do rei Uzias. Sabe que em Israel e Judá todos os nomes têm um sentido, têm um significado. Aliás, os nossos nomes também têm um significado. Se você for pesquisar, você vai descobrir o significado da origem do seu nome. Então, principalmente em Israel, os nomes tinham significado. Olha que interessante, o pai de Uzias, eu até anotei aqui para que eu não me esquecesse desse detalhe. O pai de Uzias, o rei Amazias, o seu nome significava em quem o Senhor mostra-se forte. A mãe dele, que a palavra cita, porque ela foi uma mulher importante na vida dele, toda vez que a Bíblia cita o nome da mãe de um rei, é porque essa mulher foi uma mulher importante na vida dele. Jeconias, o nome dela significava em quem o Senhor mostra-se forte. Tanto o nome do pai e da mãe tinha o mesmo significado no hebraico. Em quem o Senhor mostra-se forte. E sabe o que significa o nome de Uzias? Força de Jeová, força do Senhor. O próprio nome dele apontava que toda força provinha de Deus. O nome dos seus pais apontava que a força só provém do Senhor. Mas nem assim isso impediu que ele compreendesse que ele dependeria de Deus todos os dias da sua vida. Muitas vezes nós esquecemos disso e nos tornamos soberbos quando Deus nos faz prosperar. Esquecemos que toda obra procede dele. Sabe qual que é a função do ser humano quando está prosperando? Refletir a glória de Deus. Se as coisas estão indo muito bem, se a tua vida tem sido um testemunho de bênção, que todas as bênçãos e as tuas vitórias possam refletir a glória de Deus. De que maneira? Você reconhecendo e testemunhando que aquilo que você tem colhido de bênçãos provém da mão de Deus. Nós precisamos refletir a glória de Deus. Para refletir a glória de Deus, é preciso viver na dependência de Deus. É preciso viver no temor do Senhor. É preciso reconhecer que aquilo que eu tenho procede do meu Deus. Então, amados, olhando hoje para a história desse rei, nós trazemos uma lição muito grande para a nossa vida. Nós podemos prosperar, sim. Prosperidade não é pecado. Nós podemos ser grandemente abençoados por Deus em todas as áreas da nossa vida, sim. Mas nós precisamos, acima de tudo, glorificar a Deus com tudo aquilo que Ele nos tem dado. Reconhecer que tudo o que temos procede da mão de Deus. Porque no momento em que nós nos exaltarmos, no infame momento em que nós acharmos que conseguimos pelo nosso próprio braço, pela nossa própria inteligência, no momento em que nós acharmos que não precisamos mais da opinião de Deus para resolver os nossos problemas, e a gente começar a resolver sozinho, no momento em que nós acharmos que o que estamos fazendo está bom e não preciso fazer mais nada, nós começamos a cair. Começa o caminho do declive, começa o caminho da decadência. Então que essa palavra hoje nos ensine que todos os dias da nossa vida nós precisamos viver e caminhar na dependência de Deus. Amém, igreja? Eu
quero convidar o Ministério de Música à frente. Nós vamos estar orando, oferecendo a Deus um cântico, louvor e encerrando esse culto.